Bom, gente, então vamos continuar aqui. Depois que a gente entendeu qual é o nosso objetivo como uma sacerdotisa, né? O que a gente vai trabalhar, vai desenvolver, vai desenrolar aí para essas nossas amigas, mulheres, parentes, enfim, né? Deixa eu só melhorar aqui o quadro para vocês entenderem. Então, o que acontece? O Sagrado Feminino, ele estuda, né, a história do Sagrado Feminino através do estudo das explorações das antigas civilizações. Faz um estudo histórico, né? Faz um estudo histórico do feminino, faz um estudo histórico das lendas, dos mitos, das deusas, e conecta uma coisa a outra. Então, o Sagrado Feminino, ele conecta uma história de uma deusa, de repente, a um mito, a um filme, a uma mensagem que tem por trás, às vezes, ali de algum desenho, né? Algumas referências também arquetípicas. Pronto, amei. Por quê, gente? Porque quando a gente fala de arquétipo, nós vamos conversar sobre arquétipos, nós temos que entender que os arquétipos são energias que já existem em nós, né? E as deusas, elas representam justamente esses arquétipos transfigurados em feminino. Também existe a questão das batalhas, de quando essa influência histórica começa, então, a separar, né, as mulheres, do mesmo jeito que separa o sagrado do sinistro feminino, tá? Então, é uma das coisas que nós vamos começar a compreender. Essa linha é uma linha divisória, né? Porque ela não necessariamente ela não precisa existir, desde que a gente tenha consciência de que essas coisas estão interligadas, elas fazem parte de um mesmo processo, não tem necessidade de existir essa separação como a história, as mitologias colocam, tá? As práticas dos sagrados femininos, elas são essas meditações e rituais que honram essa energia feminina, então elas têm muito a ver com as transições lunares, elas têm muito a ver com os nossos ciclos, né, menstruais, as nossas descobertas sexuais, as nossas mudanças hormonais. Então, a prática do feminino, ele explora todos esses pontos no organismo e consciência feminina, tá? Os princípios dos sagrados femininos, ele trabalha esse reconhecimento de sacralidade do corpo do feminino, né, do corpo feminino, como algo abençoado que traz a vida e que gera, né, dons e que gera cura, gera cuidados, vai mais para aquele aspecto mais maternal, mais a cuidadora, né, a doutora, aquela que sara os sofrimentos, principalmente do masculino. Então, nós também vamos entender essa separação de polos masculino e feminino dentro do feminino, dentro do estudo, né? E também, por que não os homens, né? Por que eles não podem estar estudando? Nossa escola aceita homens, tá? A diferença é os rituais. Quando chega em rituais, aí é diferente para os homens. Então, o conteúdo dentro dos rituais femininos para o masculino, dentro do sagrado feminino, ele acontece de um jeito, no sinistro feminino, ele acontece de outra forma, tá? É isso que vocês precisam também entender. E a relevância contemporânea. O que acontece? Quando a gente chega nesse nível aqui, nós vamos abrir para discussões, né, sobre o sagrado feminino, com as práticas também do sagrado feminino, e em algumas situações a gente vai ter um espaço para poder estar fazendo esses encontros, né, em São Paulo. Quem puder estar comparecendo, vai ser um prazer receber vocês, acompanhando a nossa agenda, seja ela pelo Instagram, seja ela pelo site, seja ela entrando em contato com a gente através dos grupos. Nós teremos agendas de encontros e aí vocês podem estar participando desses encontros presenciais, tá bom? Vamos para a próxima dica aqui. Vou falar um pouquinho sobre essa questão introdutória,
né? Nessa aula que a gente explora que os conceitos do sagrado feminino são partes importantes das nossas tradições. Nós temos que entender que a nossa cultura agora, ela está sendo uma cultura matriarcal, né? Então, o que nós vamos levar adiante vai ser essa cultura matriarcal. Para os filhos, para as filhas, para as sobrinhas, para as netas, para as irmãs, para as parentes, né? Nossa função é disseminar essa cultura matriarcal. Nós começamos a reconhecer o nosso feminino como essa força abençoada e poderosa mesmo. Faz parte do divino, faz parte da criação de tudo, né? Nós não cultuamos o Deus cristão, mas nós entendemos que existe uma energia masculina que é necessária para a contribuição dessa geração, né? De gerar a vida. Não é só o feminino. Por isso mesmo que nós falamos da questão do equilíbrio, né? Quando a gente tem essa consciência do equilíbrio entre masculino e feminino, a gente começa a trabalhar esse equilíbrio principalmente em nós. A nossa consciência de que eu tenho meu polo masculino, de que ele tem as responsabilidades, os deveres dele, mas ele também tem as necessidades e carências dele. Quando eu começo a compreender o meu masculino, eu começo a compreender parte de um masculino, parte de um homem, parte de uma energia primária ali masculina. Então, a minha forma de lidar com o masculino muda, né? É a mesma coisa o masculino que começa a estudar o sagrado aí, o sinistro feminino. Ele começa a compreender um pouco melhor o feminino. Peraí. Pronto, limpando a garganta. Ele começa a compreender melhor esse feminino nele. Com isso, ele reflete esse comportamento de respeitar esse feminino para as mulheres. E aí, ele respeitando a sua polaridade feminina, a sua energia, seja ela de prosperidade material, prosperidade afetiva, prosperidade como crescimento mesmo como ser humano, começa a mudar, né? E nós começamos a entrar em sincronicidade. E isso é importante para que nós, além de evoluir como seres humanos, que eu acredito que se vocês estão aqui, isso é uma busca, o nosso crescimento, ele também, financeiro, material, ele também depende desse equilíbrio, né? Então, é isso que nós vamos estar entendendo aqui. As diversas formas de nos conectarmos e também de trabalharmos essas energias em equilíbrio. Bom, bem-vindas então, meninas, à história do nosso sagrado feminino. Eu vou compartilhar com vocês via Trello alguns PDFs, alguns livros para que vocês entendam ali as nossas leituras, como que a gente vai estar então estudando. Luna, preciso ler tudo agora? Não, você não vai precisar ler tudo agora, mas são livros que vão ajudar vocês no entendimento do matriarcado, no entendimento do estudo que nós direcionamos ali para o matriarcado, tá? Então, vão ter títulos e referências bibliográficas para vocês lerem. Vou deixar alguns PDFs à disposição, né, para que vocês consigam baixar e ler. É ótimo o livro físico, né? Imagina que não, eu amo. Mas a gente também tem esse suporte aí para poder, então, estar compartilhando. Vocês que gostam de estar compartilhando, né, material, desde que tenha enredo com o nosso assunto, podem compartilhar. Não tragam material fora, né? Porque a gente acaba se perdendo, a gente perde o foco e aí fica mais difícil para a gente continuar falando uma mesma linguagem, tá? Mas, se vocês sentirem aí vontade de compartilhar algum tema, algum texto, algum material de vocês, né? Como essa parte da compreensão do feminino, vocês serão muito bem-vindas, isso vai ser um grande apoio para a gente como grupo. E através desses estudos, nós, então, entramos aí no nosso estudos do sagrado feminino. Nós vamos explorar, então, a partir desta próxima aula, o despertar do sagrado feminino. Nós vamos
adentrar ao universo, que a sociedade, normalmente, ela acabou prejudicando essa consciência, né? Nós, como sacerdotisas, sentimos esse peso justamente sobre o desenvolvimento do sacerdócio, né? A vocação sacerdotal do feminino, ela foi também silenciada em muitas vertentes, não só na questão magística, né? Onde nós acabamos aí empoderadas com o termo bruxa, mas em outros caminhos houve aí uma distorção dos títulos. Então vamos dar seguimento aqui. Bom, a deusa que há em nós. Todos nós necessitamos de um encontro conosco, né? Essa faísca geradora que dá a transformação da parte do potencial é a necessidade natural de encontrar-se, descobrir-se e aparecer desde sempre. Nós, como mulheres, nós temos um dom natural de nos conectarmos à espiritualidade. A deusa que habita em nós, ela reflete grande parte dessa conexão, dessa energia durante toda a nossa vida. Então é muito comum nós desenvolvermos dons mediúnicos, dons espirituais ali quando nós temos 7 anos, né? Ou até os 7 anos, como as pessoas falam, que depois dos 7, aí fecha tudo. Essa crença é tão forte que realmente acontece, né? Nós temos que alimentar as nossas crianças entendendo que é um dom natural e que isso nunca vai fechar. Ele pode mudar, ele vai ter alterações, mas essas alterações se dão conforme a criança vai se afastando do mundo espiritual e começa a fazer parte ali do mundo físico, né, do material, começa a existir ali as cobranças, a escolinha, as questões que afastam ela um pouco da fé, da crença, né, espiritual dela, e começam a colocar outras coisas, outros dogmas ali na mente das crianças, né? A reflexão de assimilação do conhecimento das deusas e a mulher, elas propiciam o ser humano, o homem e mulher, um guia para sua alma, em busca da sua integridade, a rotina a ser vencida, cheia de obstáculos sociais e assimilação da cultura e do conhecimento. O compromisso, né, socioprofissional e o compromisso de ser mãe, muitas vezes entra em choque com as outras possibilidades, principalmente essa possibilidade de ser uma mentora espiritual para outras pessoas. Como eu disse, nós temos, né, esse dom, e esse dom é o que nos faz, então, nos conectarmos de uma forma sutil e, ao mesmo tempo, intensa demais para que a gente consiga compreender, né, tão jovem e tão cedo, essas conexões. Enfoque também no nosso trabalho é de superar essa competitividade do feminino, porque a gente compete na vida, a gente compete por amor, nós competimos por atenção dos filhos, nós competimos em trabalhos, nós competimos entre nós mesmas por beleza, por vaidade, por atenção, né? E isso acabou criando um distanciamento da união do feminino. Em vez de olharmos para essas questões com respeito e união que nós vemos na polaridade aí patriarcal, nós deixamos que essa divisão atrapalhe a nossa união, atrapalhe a nossa consciência de união, né? É muito mais fácil nosso inconsciente, né, ativar ali um gatilho de disputa do que ele claramente fazer com que nós nos tornemos ali aliadas. Então, dentro do trabalho, o medo que nós temos muitas vezes de errar diante das cobranças patriarcais, de que nós temos que ser responsáveis por determinadas questões,
nos dá o receio de abraçar nossa própria vocação. Nós começamos a trabalhar, então, não por vocação, mas pela necessidade de suprir materialmente algumas questões. Aí isso nos atinge no amor. A falta de autoconfiança dificulta, né, a expressão desse sentimento. E quando nos expressamos, essas expressões sentimentais, emocionais, elas são desequilibradas, normalmente amando demais, se dedicando demais, se doando demais e com isso se machucando demais. Contudo, a gente fecha demais o coração, a emoção, e aí nós temos reflexos físicos, problemas menstruais, cólicas menstruais, problemas nos seios, né? Problemas psicológicos, emocionais, e isso reflete no nosso corpo. Nós acabamos, por conta de opressão, disparando uma competição, né, entre outras mulheres, e às vezes a próprio ego, o egocentrismo, no caso, ele vem atrapalhando, né, essa comunicação que nós poderíamos ter entre nós. Como que nós trabalhamos isso? Quanto mais a gente se conhece, o autoconhecimento ele é uma chave principal para quebrar esses padrões anteriores que foram ditos. Porque quando a gente tem o autoconhecimento, nós desenvolvemos seguranças emocionais, seguranças psicológicas mesmo, porque nós começamos a confiar em nós, né? E aí, com isso, nós começamos, então, a superar esses obstáculos. Com isso, também se reflete nas relações, começamos a trazer as nossas próprias essências, ou seja, nós começamos a ser mais exigentes, nós começamos a fazer uma troca mais justa e exigir uma troca mais justa, mas porque nós começamos a compreender que merecemos isso, né? E aí também abre-se a questão da comunicação. Por quê? Porque a gente começa a falar, a gente começa a expor o que a gente quer, expor o que a gente pensa. Muitas vezes de uma forma até errada, porque a gente já está tão sufocada há tanto tempo, tão machucada, tão silenciada há tanto tempo, que na hora que começamos a falar, perdemos as estribeiras e aí a gente começa, infelizmente, a prejudicar a nossa comunicação. Então, nós vamos passar por um processo agora de entender, dentro do nosso enfoque aqui, os nossos trabalhos, nosso amor, nossa competição, nosso conhecimento, relações e comunicação. Eu quero que vocês façam o seguinte exercício. Para cada área da tua vida, encontre na sua família alguém que você vê exatamente a sua personalidade. Ai, Luna, como que eu vou descobrir? Sendo bem sincera, é aquela que você mais critica. Então, aquela que você mais critica no trabalho, trabalhando, ou o trabalho dela. Aquela que você mais critica a relação, o amor, como ela lida com o amor. Aquela que você julga que mais compete com você. Você vai fazer essa análise. Com isso, você vai estudar essa pessoa, ou seja, você vai ter conhecimento sobre ela. Lembre-se e pense que ela pode ser provavelmente um espelho seu. Então, a pergunta que você vai fazer durante esse exercício é: por que ela age assim? Você vai encontrar uma resposta. Você encontrou uma resposta, você vai fazer a mesma pergunta. Por que acontece dessa forma? Por que é desse jeito? Sempre coloque um porquê. Dê um benefício da dúvida. O benefício da dúvida vai te fazer querer buscar uma resposta. Pode ter certeza que você vai encontrar semelhanças às suas emoções. E quando você encontrar as semelhanças das suas emoções, você vai conseguir compreender melhor essa mulher. Esse exercício é para a gente já começar a ativar em nós a nossa sororidade, a nossa sincronia. Nós precisamos entender que a primeira mulher que nós temos ali que entrar em conexão é aquela que é mais próxima a nós. Normalmente nós temos algum atrito com ela. E a ideia aqui é descobrir o porquê que esse atrito
Existe. Não precisa falar com ela. Você vai fazer uma autoanálise a partir deste ponto. Então, toda questão que você vê nela, você vai questionar o porquê e você vai se olhar e vai se questionar o porquê também. Tenta fazer essa análise tanto em você quanto nela, ou tanto nela quanto em você. Faz 2 relatórios e na nossa próxima aula nós vamos nos encontrar para discutir esses poréns. Se você não se sentir à vontade de fazer isto em grupo, pode me chamar e a gente conversa uma forma de fazer essa sua análise, tá ok? Lembrando que nesse ponto nós precisamos realmente ter tudo agendado, conversado, para podermos analisar cada caso. Mas o ideal é que a gente faça isso em grupo, para que vocês também aprendam a analisar as suas futuras alunas, as suas futuras clientes, as suas futuras pupilas, tá bom? Bom, gente, então, por enquanto, é só. Daqui a pouquinho aí a gente vai ver com mais aulas, mas agora eu gostaria que vocês tirassem alguns dias para vocês fazerem esse exercício. Até a próxima aula.